E a palavra que vai te trazer vida e fé nesse dia, momento, tempo e ano da sua vida, da sua história, encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Amém? Diz no versículo 15. Na minha Bíblia tem um título e diz: A vida ou a morte. Vida e morte está nas nossas mãos. Se vamos ter vida, ou vamos morrer, ou vamos perecer, isso está nas nossas mãos. Só depende da minha e da tua decisão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vê que hoje proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Então veja bem que o Senhor hoje ele coloca, diante das nossas vidas, nas nossas mãos, Vê que proponho hoje a vida e o bem. Quem escolhe a vida, ter vida, tem o bem, A morte e o mal. E quem escolhe a morte, quem escolhe viver perecendo, não vivendo, mas vegetando, só vai colher o que é mal, só vai ter o que é mal. Ele diz, versículo 16 fala: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então a palavra do Senhor aqui fala que está colocando diante de nós, situação para que possamos escolher, Se queremos termos vida, temos que obedecer os mandamentos do Senhor, temos que andar conforme a vontade do Senhor. Do contrário, se a gente não escolhe fazer a vontade de Deus, não vamos ter vida em nós mesmos. Não vamos viver. Quantas são as pessoas que não vivem, mas vegetam, Que aparentemente estão vivas, Estão ali trabalhando, tocando a vida delas para frente. Mas lá no fundo, se você for cavacar, Se você for procurar, a gente encontra muita coisa errada, Então o Senhor fala que se guardarmos os mandamentos dele, Ele vai nos abençoar naquilo em que ele colocar nas nossas mãos, naquilo em que ele permitir que alcancemos, Ele vai nos prosperar, vai nos abençoar, Mas do contrário, como ele fala, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, Um desses dois vai acontecer nas nossas vidas, dependendo das nossas decisões, Dos caminhos que a gente resolver trilhar, dos caminhos que a gente resolver caminhar, Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, Ele nos faz uma proposta e nos dá direitos de escolher, direito de escolhas. Ele diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Então, onde você colocar suas mãos, se você escolher obedecer a Deus, se você escolher andar conforme a vontade do Senhor, se você escolher fazer a vontade de Deus, aonde você colocar suas mãos, aonde você pisar o seu pé, o que o Senhor te der para você fazer, você vai ser próspero e abençoado. Se tão somente você escolher andar conforme a vontade do Senhor. Se tão somente você escolher viver para agradar a esse Senhor. Amém? E ele diz no versículo 17: Porém, se o teu coração se desviar, ou seja, recusar, Diz: Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido
e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir, né? Então veja bem que para esse povo aqui nesse tempo alcançar a promessa do Senhor, receber aquilo que o Senhor prometeu para eles, era necessário eles passar pelo Rio Jordão, né? Era necessário passar pelas águas, mas quando a gente obedece a Deus, não tem água, não tem pedra, não tem muralha, não tem nada, não tem ninguém, não tem demônios, não tem Satanás, não tem legião de demônios, nada nem ninguém segura o povo de Deus, porque quem vai na frente guiando é Deus, quem vai livrando é Deus, é aquele que é forte, é aquele que é poderoso. Mas se tão somente escolhermos, seguirmos a vontade desse Deus, se tão somente escolhermos, fazermos a vontade desse Deus, seremos prósperos e abençoados. Mas porém, no versículo 17, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, não quiseres ouvir a voz do Senhor, não quiseres, se a gente não quiser permanecer nos caminhos do Senhor, para quem já está nos caminhos dele, né? Se tão somente não quiser, os que se afastaram da presença de Deus, se tão somente não quiser voltar para o Senhor, os que ainda não estão nos caminhos do Senhor, se tão somente endurecer o coração e não quiser dar ouvido ao Senhor e não quiser andar conforme a vontade do Senhor, porém, se o teu coração se desviar, então, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir, né? Então pode até enfrentar o que tem que enfrentar para possuir o que Deus prometeu, o que Deus tem guardado para você, mas não vai permanecer com aquela bênção que o Senhor preparou e reservou para você. Por quê? Porque não quer dar ouvido à voz do Senhor. Então, para sermos abençoados, para que possamos permanecer com a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos continuarmos progredindo, avançando, é necessário ouvirmos a voz do Senhor, andarmos nos mandamentos do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor, permanecermos na presença do Senhor, dando ouvidos à voz do Senhor. Do contrário, não vamos permanecer aonde o Senhor nos colocou. Do contrário, não vamos alcançar aquilo que o Senhor reservou para nós. É necessário se apegar só a Deus. É necessário deixar os deuses obscuros de lado e se agarrar só a esse Deus. É necessário, o Deus pode ser a nós mesmos, a confiança em nós mesmos, a confiança em outros. Os deuses podem ser apego ao dinheiro, uma avareza muito grande, né? Os deuses pode ser uma adoração a alguém, né? Então, uma adoração a uma imagem, né? Os deuses podem ser referente a várias coisas, entende? Então, aquilo que a gente mais se apega, a não ser o nosso Deus, é um Deus na nossa vida, né? Então, aquilo que o Senhor quer é reverência, adoração só a Ele. O que o Senhor quer aqui é que nos acheguemos somente a Ele e obedecemos. Temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. Temos que permanecer na presença do Senhor, diante do Senhor. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se escolhermos andarmos na presença do Senhor, hoje nós vamos ter vida e o bem, o que é bom. Do contrário, se negarmos, ouvirmos a voz do Senhor, que quando a pessoa ela não anda conforme a vontade do Senhor, quer dizer que ela não dá ouvido à voz do Senhor. E ele diz, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuir. Aquilo que você for possuir, Deus vai te abençoar. Mas o que o Senhor quer aqui de nós é que nós o amamos e o obedecemos. Se a gente ama Ele,
o resto a gente tira de letra. Porque quando a gente ama, a gente obedece. Quando ama, a gente cuida, né? E ele diz no 17, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, né, e se encantar por coisas, por pessoas, né, e isso te tirar o foco de amar o Senhor teu Deus acima de tudo, todas as coisas, e isso te tirar o foco, né, de você fazer a vontade do Senhor. Ele diz, né, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, né? Então, quando a gente não dá ouvidos à voz do Senhor, quando vira as costas para o Senhor, quando sai da presença de Deus, não vive, perece, né? Quantas e quantas são as pessoas que não estão vivendo, aos pouquinhos estão perecendo. Por quê? Porque viram as costas para o Senhor, o Deus que o formou, o Deus que o criou, o Deus que pode o livrar de todo mal. A palavra do Senhor continua falando: não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir, né? Então, a palavra do Senhor aqui, o Senhor aqui fala conosco e que coloca nas nossas mãos a vida ou a morte. Essa decisão está na minha e na sua mão, né? Escolha hoje, escolha agora ter vida, está na presença do Senhor. Escolha hoje, escolha agora permanecer no caminho do Senhor para que você tenha vida. Amém? Mas do contrário, se escolhermos estarmos longe do Senhor, não vamos ter vida, mas sim morte, né? O que é mal. Mas se escolhemos estarmos diante da presença de Deus, vamos ter vida, vamos ter o bem ao nosso lado, ao nosso favor. Amém?